Paz do Senhor, povo de Deus. Eu quero deixar uma palavra de Deus para a sua reflexão do Evangelho de Jesus, Evangelho de Yeshua, conforme escrevera Mateus capítulo 4, verso 1 em diante. A Bíblia diz que quando Jesus foi batizado por Yohanan, ou João, no Rio Jordão, a Bíblia diz que ele foi conduzido após o batismo pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Diz a Bíblia que, tendo jejuado, Jesus 40 dias e 40 noites teve fome. E a Bíblia diz que o tentador, o diabo, Satã, o acusador, diz: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. A Bíblia diz que Jesus então respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus está fazendo, na verdade, ele está usando as escrituras sagradas, ele está usando a Torá, ele está usando o livro de Devarim, ou Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo de número 3. O próprio Moisés, quando fala do maná no deserto, o próprio Moisés utiliza ali o maná, fazendo referência ao pão, que não só de pão, Moisés disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Moisés havia falado isso e Jesus está reproduzindo, está ratificando a respeito, está falando a respeito da palavra que Moisés havia falado. Então, a primeira arma que o Jesus utiliza para contra-atacar o diabo é a palavra. A palavra simboliza na Bíblia a espada. Espada, ela é utilizada como arma de defesa e como arma de contra-ataque. É interessante, a gente percebe à luz das Escrituras Sagradas, que no Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, no capítulo 18, versículo de número 10, a Bíblia diz que quando Jesus está no Getsêmani, a Bíblia diz que apareceu Judas Iscariote, aquele que havia vendido Jesus, que traiu Jesus, e com um soldado romano e uma multidão juntamente com ele, para prender Jesus. A Bíblia diz que Pedro, sacando da espada, cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, um homem conhecido como Malco. A Bíblia diz que ele utilizou da espada para cortar a orelha de Malco. É interessante que a palavra no hebraico para espada é heref. Heref é a palavra hebraica para espada. A palavra heref significa espada. A espada serve como arma de defesa ou como arma de contra-ataque. Mas é interessante salientar ou enfatizar que muitas das vezes a utilização da forma equivocada não pode ferir outra pessoa. E a espada, que é a palavra de Deus, ela serve como arma. Sei que você também entende dessa forma, que a espada ela serve como arma de defesa e arma de contra-ataque. Mas todas as vezes que os apóstolos utilizou a espada como palavra de Deus, como arma de ataque ou de contra-ataque, foi contra as heresias pregada ou ensinada pelos falsos profetas. Exemplo disso, a Bíblia disse, no mesmo capítulo de Mateus, a qual nós lemos, capítulo 4, a Bíblia diz que no versículo 5, que então o diabo o levou a uma cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, lugar mais alto do templo. E a Bíblia diz que ele disse, se tu és o Filho de Deus, atira para baixo, porque está escrito, os teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te sustente em tuas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Na verdade, Satanás está utilizando da espada, da palavra, mas está utilizando da palavra de um versículo isolado para distorcer a palavra de Deus. Aí Jesus Cristo diz, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, quando a pessoa utiliza da palavra, da espada, que no hebraico é heref, que é espada,
de forma errada, ele pode trazer prejuízo para alguém. Mas quando a palavra de Deus, o heref de Deus, é utilizado da forma correta, pode trazer benefício para a alma dessa pessoa. No livro de Salmos 119, versículo 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra também simboliza lâmpada. A lâmpada serve para iluminar, para clarear. Então a palavra de Deus, ela nos ilumina, a palavra de Deus nos cura, e a palavra de Deus, quando ela é usada de forma legítima, de forma correta, ela traz na vida dessa pessoa benefício. É a primeira palavra que eu quero falar aqui neste momento, é sobre a palavra heref. Heref, no hebraico, é espada. A espada simboliza a palavra. Mas Pedro está utilizando a espada, o heref, não da forma correta, e não era o momento dele utilizar a espada. Eu estou dizendo aqui, trazendo uma simbologia. Na verdade, aqui, literalmente, não era para Pedro ter usado essa espada de forma alguma. Mas de forma, fazendo uma simbologia, tem muita gente utilizando da palavra para ferir alguém. Não para trazer cura na alma de alguém que está com uma alma ferida, que está com uma alma machucada. E a palavra de Deus, ela serve como cura, ela serve como bálsamo para curar a ferida de alguém. Então, meus irmãos, nós percebemos que o heref, que é a palavra espada no hebraico, ela serve como arma de defesa e como arma de contra-ataque. Mas vamos lá. Outra coisa. O nome Jesus no hebraico é Yeshua, e Jesus no hebraico é Yeshua, no português Jesus. Mas em Atos dos Apóstolos, Pedro mais uma vez vai entrar em ação. No capítulo 3 e no versículo de número primeiro em diante, a Bíblia diz que Pedro, juntamente com João, subiram ao templo para orar, na hora da oração nona, ou seja, às 3 horas da tarde. A Bíblia diz que eles subiram para orar. E como de costume, havia ali um homem que estava enfermo, um coxo de nascença, que se punha diariamente à porta do templo para pedir esmola. E a Bíblia diz que, vendo Pedro e João, que eles entravam no templo, e vendo ele, ou melhor dizendo, a Pedro e João, que eles iam entrar no templo, implorando que lhe desse uma esmola. E Pedro, fitando, juntamente com João, o olho para eles, diz: olhai para nós. E a Bíblia diz que ele, olhando atentamente, esperando receber alguma coisa, Pedro então disse, ele disse: eu não posso te dar prata, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, o mais o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. A segunda coisa que é utilizado aqui por Pedro, agora da forma certa, no momento certo, na hora certa, da forma correta, é que Jesus utiliza o nome de Yeshua para trazer cura na vida daquele homem. Pedro utilizou o nome de Yeshua. Por que eu digo Pedro? Porque, olha, o versículo de número 6 diz: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho para te dar é isso, é aquilo. Eu tenho para te dar em nome de Yeshua, o nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Mas Pedro continuou: não tenho prata. Quem está utilizando a palavra agora é Pedro. Mais uma vez, agora ele vai utilizar da forma correta uma arma poderosa, que é o nome de Yeshua, o nome de Jesus. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, em nome de Yeshua, levanta e anda. Primeira coisa que ele utilizou de forma errada foi heref, a espada. Segunda coisa que ele utilizou de forma correta foi Yeshua, uma arma poderosa. Jesus é o verbo é logos, o verbo que se fez carne. A palavra verbo no hebraico é davar, que é palavra. Então, Pedro utiliza agora o verbo, utiliza agora a palavra, utiliza agora o nome de Yeshua. Yeshua, ele está pronto para curar a sua e a minha alma, em nome do Senhor. Agora tem algo interessante, eu falei sobre heref. Heref significa espada. E Yeshua
é o nome de Jesus em hebraico. Mas tem outra coisa importante que está incluso dentro do texto do capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, versículo 6, é que Pedro disse: eu não tenho prata e eu não tenho ouro. E a palavra ouro no hebraico, a palavra ouro é a palavra zahav. Zahav no hebraico é ouro. Zahav é a transliteração, é uma pronúncia da palavra ouro. Zahav é ouro. Traduzindo para o português, zahav significa ouro. Pedro tinha heref, espada. Tinha Yeshua, o nome de Jesus. Utilizou o heref da forma errada, no momento errado e na ocasião errada. Mas agora ele utiliza da forma certa e no momento certo uma arma que é poderosa. O nome de Jesus tem poder. O nome de Yeshua tem poder para curar, para libertar e para transformar. Ele utiliza Yeshua. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro. O que eu tenho eu te dou. Em nome de Yeshua, levanta e anda. Agora, uma coisa que Pedro não tinha prata e Pedro não tinha zahav, Pedro não tinha ouro. Às vezes nós não temos zahav, às vezes nós até temos heref, mas estamos utilizando de forma errada. Heref é espada e ela deve ser usado na hora certa, no momento certo, mas que ser usado para trazer cura. E a palavra de Deus, ela confronta, mas ela não afronta. Amém? Deus abençoa a sua vida. Lehi Traot. Deus abençoa. Até logo. Fica com Deus. Até breve.